Olá, meus amores do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, com saúde, com paz e tenham tido uma boa noite de sono. E aí, preparados para mais uma aulinha de língua portuguesa com a professora Franciane? Pois vem comigo que vamos estudar mais um pouquinho sobre o gênero textual tirinha. Preparados? Já tomou café? Já escovou os dentinhos? Já tomou aquele banho gostoso? Já está aí despertado com o material do ladinho? Então vamos começar. Então a nossa aula de hoje, meus amores, hoje é dia 13 de agosto de 2021, sexta-feira, não é? Sou a professora Franciane Santos e o conteúdo de nossa aulinha é leitura e compreensão de tirinha, tá? Então vamos conhecer agora, meus amores, a habilidade que será trabalhada na nossa aula, tá? Vamos também abordar outras habilidades, mas a principal é esta. É F15 LP06, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Aí, meus amores, eu começo fazendo um pequeno questionamento para vocês, tá? Quero saber se vocês sabiam que todo texto tem uma determinada finalidade. E o que seria essa finalidade? Meus amores, finalidade é a mesma coisa que objetivo, tá? Então, imaginem só, todos os textos que a gente costuma ver em nosso dia a dia, ele tem uma finalidade, tem um objetivo, tem uma mensagem que o autor quer nos repassar. Por exemplo, quando a gente sai de casa, vai andando pela rua, costumamos ver cartazes, panfletos, não é? Outdoors. Cada texto desse tem a sua finalidade, tem uma mensagem que está sendo aí repassada para nós. Quando adentramos a nossa casinha, assistimos um telejornal, ou então lemos um jornal, lemos uma revista, um livro, todos esses textos têm uma finalidade, um objetivo. Que finalidades são essas, professora? Um cartaz, por exemplo, que a gente vê pela rua, tem a função de informar, então tem a finalidade, o objetivo de trazer uma informação para nós. A mesma coisa aí com os panfletos que a gente recebe, certo? Que as pessoas na rua estão distribuindo. Esses panfletos, eles vão servir para quê? Para tentar convencer nós a adquirir certos produtos, não é? Que a maioria lá é de propaganda de produtos. Então a finalidade é convencer o leitor a adquirir determinado produto, por exemplo. O jornal que a gente lê, ele tem a finalidade de informar, não é? Ele traz a informação. O telejornal, da mesma forma, está nos informando. E aí, todos os textos, todos os gêneros textuais vai ter uma finalidade, tá? E eu pergunto para vocês sabem qual é a finalidade do gênero textual tirinha? Então, tirinha ou HQ, a finalidade que eles vão ter, esse tipo de texto, é entreter, certo? Divertir e também informar ou esclarecer. Nós costumamos ver aí várias tirinhas, histórias em quadrinhos, onde o humor não é o ponto forte. Não é? A finalidade é trazer um humor, entreter as pessoas, fazer com que as pessoas comecem a rir, não é? Se divertir com aqueles textos. Mas tem algumas tirinhas, algumas histórias em quadrinhos que vão trazer informações, eles vão querer nos informar sobre um determinado assunto, ou então esclarecer, certo? Então é disso que nós vamos falar hoje. Mas vamos começar nossa aulinha fazendo a nossa leitura de leite. Então vamos aí aumentar o nosso acervo de livros lidos, não é? E o livro de hoje é O Reino dos Dentes Saudáveis. Já leu esse texto? Ele é bem legal e cheio de imagens. Então vamos começar. Era uma vez um reino muito distante, chamado Reino dos Dentes Saudáveis. Lá todos viviam em plena alegria. O reino era governado pelo Rei Dente, a Rainha Gengiva e a Princesa Saúde. Eles cuidavam dos outros dentes para que eles sempre estivessem bem limpinhos e saudáveis. Mas, nos arredores dos muros do reino, numa floresta muito escura, morava a turma da confusão e da sujeira. Essa turma era formada pelo General Kari e pelos seus 2 soldados ajudantes, a placa bacteriana e o tártaro. E eles não gostavam nem um pouco da alegria dos dentes. Certa vez, o General Kari, totalmente insatisfeito com a felicidade dos dentinhos, teve uma ideia para acabar com o reino dos dentes saudáveis. Atenção, disse o General Kari, entusiasmado. Eu elaborei um plano para acabar com esse reino de uma vez por todas. Será o que foi que ele vai inventar, crianças? O que ele inventou?
Um dia, ele enviou um presente para todos do reino, um saco gigante cheio de pirulitos, balas e chocolates. Todos ficaram muito felizes, pois nunca havia visto tanto doce assim. Eba! Olhem quanto doce! Gritavam todos. A princesa Saúde, vendo aquilo, suspeitou na hora que poderia ser uma armadilha e correu para avisar a todos. Mas ninguém a ouviu, pois estavam empolgados com o presente que tinham ganhado. E era tanto doce que nem sequer prestaram atenção na princesa. Ela então resolveu pedir ajuda. A princesa foi direto ao consultório da doutora Nina. E depois de lhe contar toda a história, a doutora Nina achou aquilo muito estranho. E junto com a princesa Saúde, decidiram agir rápido. Chegando lá, ambas ficaram espantadas com o que viram. Infelizmente era tarde demais e todos os dentes estavam sujos, fracos e tristes. O poder dos soldados Tártaro e Placa Bacteriana havia funcionado e deixado o caminho mais fácil para o general Kari. Sem perder tempo, doutora Nina rapidamente pediu ajuda para seus amigos de longa data, a escova, o fio dental e a pasta. Juntos conseguiram cuidar de todos os dentinhos que estavam doentes. Depois que já estavam fortes e recuperados, correram para dentro do castelo, onde estava o general Kari e seus soldados Tártaro e Placa Bacteriana, que já comemoravam a vitória. Quando avistaram a princesa Saúde e seus amigos tentaram escapar e se esconder. Mas a princesa conseguiu laçá-los com o fio dental e varrê-los com a ajuda da escova e da pasta. O general Kari e seus soldados foram expulsos e todos do reino aprenderam uma grande lição naquele dia: nunca abusar dos doces e sempre escovar os dentes. Olha aí, crianças, que história legal, não é? Falou aí da importância da gente escovar os dentes. Pois é, comer muito doce, não escovar os dentinhos direitinho, não usar fio dental, vai o quê? Vai fazer com que o general Kari, não é? E seus soldados adentra a nossa boca, nos prejudicando, tá? Vai prejudicar a saúde dos nossos dentes, nós vamos sentir dor de dente, vai ter que ir no dentista e é uma dor, certo? Dor de dente é uma dor horrível. Então, para evitar isso, é só escovar os dentinhos no mínimo 3 vezes ao dia, tá bom? Combinado? Pois bem. Então, vamos aqui conhecer os autores dessa linda história. É o Everton Silva, o Gabriel Gambaroto, a Melissa Reis, a Nelise Guissoni e a Stephanie Bueno. Se juntaram aí e formaram essa linda historinha aí, trazendo toda a realidade que acontece aí com quem não escova o dente, viu? Pois bem, crianças, então vamos voltar aqui às nossas histórias em quadrinhos, as tirinhas, não é? Então eu trouxe aqui para vocês o conceito de história em quadrinhos, tá? São narrativas em que imagem e texto alinham-se para contar uma história. E o cenário e a narração da história são apresentados ao leitor por meio de imagens e textos. Então, o que é uma história em quadrinhos? Vai ser uma sequência narrativa, onde nós vamos ter as imagens e algumas também vão ter textos. Por que a tia diz assim, algumas? Porque você pode encontrar histórias em quadrinhos onde vai ter somente imagens, mas você vai conseguir compreender que está ali, a mensagem que o autor quer lhe falar. Mas, geralmente, essas histórias em quadrinhos, elas vão ter o quê? A imagem e o texto. Os dois juntos vão aí se complementar, certo? Para que a gente consiga entender toda a mensagem, todo o texto que o autor quer nos repassar. E a tirinha, meus amores? Porque não é a mesma coisa, tá? A tirinha é um segmento ou um fragmento de HQs, tá? Geralmente com 2 ou 4 quadrinhos, apresenta geralmente uma temática humorística, ou seja, vai trazer a questão lá do humor, da graça, fazer com que a gente se divirta ao ler aquele texto. Contudo, também não é raro encontrarmos tirinhas satíricas, onde vai conter ironia, ou então de cunho social ou político. Tem tirinhas que vai falar sobre os problemas
problemas ambientais, por exemplo, certo? Que é um de cunho social. Vai falar sobre a sociedade, os problemas ambientais, certo? Então, além dessa finalidade de nos fazer sorrir, se divertir, não é? Do humor, as tirinhas também podem trazer a finalidade de alertar, de informar, tá bom? Então, qual é a diferença dela para uma história em quadrinhos? É o seu tamanho. A tirinha, ela é menorzinha, vai ser de 2 a 4 a 5 quadrinhos no máximo. Já a história em quadrinhos, ela pode ser uma história bem maior, uma narrativa maior, tá? Pois bem, crianças, então vamos ler. Eu trouxe uma tirinha bem legal para vocês, para a gente fazer a análise, tá? E a nossa tirinha tem esse quadrinho aqui, o primeiro, onde nós temos aí 2 personagens. Você conhece esses 2 personagens? Aí nós temos quem? O Chico Bento e o Zé Lelé. Vamos fazer primeiro a leitura de imagem. Lembra que a tia falou para vocês a importância de fazer primeiro a leitura de imagem, depois ler o texto? Assim a gente vai ficar bem mais fácil de entender o que o autor quer falar, a tirinha, o que ela quer nos mostrar, tá bom? Então, um conselho que a tia dá, sempre comece pela leitura de imagem, faça aí a linguagem, o quê? Não verbal. Observe as imagens, depois você lê o texto, tá? Você vai ver como vai ficar bem mais fácil a sua compreensão. Aí nós temos os 2 personagens, não é? Esse aqui é o Chico Bento e aqui é o Zé Lelé. E eles estão aonde, crianças? A gente pode observar que eles estão aí numa área de campo, não é? E o que o Chico Bento está fazendo? Ele está plantando uma árvore. Como é que eu sei que ele está plantando e não arrancando? Observe as linhas cinéticas aqui em cima, ó. Esses tracinhos aqui indicam que ele está empurrando aí a plantinha para a terra, não é? Então ele está plantando e também está colocando aí a terrinha com a outra mão. E Zé Lelé chega todo contente, está aí caminhando, a gente percebe pelas linhas cinéticas aí ó, os passos, não é? E também vamos olhar agora ao semblante, a expressão facial. Temos aí Zé Lelé todo contente e Chico já está um pouco mais sério. Agora nós vamos ler a tirinha. Olha o que Zé Lelé diz. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga. Será o que Chico Bento vai responder? Então vamos ao segundo quadrinho. Observe que a expressão facial de Zé Lelé já mudou. Ele fica espantado, não é? Surpreso. Será o que foi que Chico Bento disse para ele? E Chico se vira assim, mas também não está muito feliz não. E observe o que tem também nessa cena. Aparece aí a árvore já plantada e várias árvores cortadas, não é? Olha aqui, ó. O autor está chamando a nossa atenção para essas árvores aqui que foram cortadas, esses troncos de árvores. Como é que eu sei que ele está chamando a atenção da gente? Olha as linhas cinéticas apontando, ó. E olha também as linhas cinéticas apontando para a expressão facial de Zé Lelé, que ele está surpreso. E vamos ver agora o que Chico diz. Não, de esperança. Então ele está plantando aí uma árvore de esperança. E que árvore é essa? Agora nós vamos ler a tirinha por completo para a gente compreender melhor. Vamos lá. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Não, de esperança. Então aí, essa tirinha aí tem algum humor? Pode até ter, mas o autor está chamando mais atenção aí para a questão de um problema ambiental, que qual é? Desmatamento, crianças. Então, Chico está aí plantando uma árvore. Quando ele diz uma árvore de esperança, você já viu alguma árvore com o nome Esperança? Eu nunca vi. Tem um animalzinho, não é? Um insetozinho que tem o nome Esperança. Será que ele está falando sobre essa esperança? Não, ele está falando aqui do sentimento esperança, porque plantando esta árvore, ele vai estar o quê? Ajudando o meio ambiente a se desenvolver, porque as pessoas estão cortando, não é, as árvores, como a gente pode observar, e com esse corte de árvores está nos prejudicando. Então ele está aí plantando novas árvores a fim de nos ajudar. Bem legal, não é? Então vamos agora conversar um pouquinho sobre esse texto, tá? E a primeira pergunta que eu faço a vocês é: a que gênero textual pertence esse texto? É uma HQ, uma anedota, um poema ou uma tirinha? A HQ está muito pequena para ser um HQ, não é? Uma anedota é uma piada. É uma piada? Não.
É um poema? Também não, a gente sabe que o poema tem versos, estrofes, rimas, não é isso. Então é uma tirinha, não é? E aí, crianças, e quem são os personagens que aparecem nessa tirinha? Nós temos aí dois personagens, que são o Chico Bento e o Zé Lelé. E o que Zé Lelé pensou que Chico Bento estava fazendo? Olha aí como ele chega todo entusiasmado, a gente percebe pela expressão facial, não é? E ele pensa que ele está plantando o quê? Uma árvore frutífera, pensando aí que ele está plantando para consumir os alimentos dessa árvore. Por isso que ele pergunta se é de goiaba, se é de manga, se é de jaca, não é? Mas qual é a verdadeira intenção de Chico ao plantar a árvore? Ele tem uma intenção. Além de colher os frutos, não é, futuramente, ele tem outra intenção, meus amores. Qual é a intenção de Chico ao plantar essa árvore? Aí nessa hora a gente observa no último quadrinho a questão aqui do desmatamento. A intenção dele está relacionada com esse desmatamento, ó. Por quê? Porque ele está preocupado com a natureza. Ele planta uma nova árvore na esperança de salvar o meio ambiente. Está fazendo aí a sua parte, não é? Vocês sabem da importância das árvores. Não é só a importância que vai da questão do alimento, né, que ela nos fornece. Tem também a questão do clima, que fica melhor, não é? Mais agradável quando nós temos árvores ao redor. A questão também da produção do gás oxigênio, que nós utilizamos para a nossa respiração, não é? Então, as plantas têm uma enorme importância para a gente. Às vezes a gente que não consegue perceber essa importância, por isso que a gente tem que valorizar as nossas árvores, tá? E Chico aí está mostrando que ele está preocupado com a natureza, como todas as pessoas devem ser. E qual é o problema ambiental que está sendo retratado nesta tira, crianças? É o desmatamento, é as queimadas, está falando aí sobre a falta de água ou a poluição? Bem facinho essa pergunta, não é? Está falando sobre o desmatamento, não é? O corte ilegal de árvores, não é? Para o consumo aí, para ganhar dinheiro. Tem o corte legal e tem o ilegal, que são aquelas pessoas que fazem contra as leis, não é? Não respeitam o tempo da árvore crescer. Então aí está sendo retratado o problema ambiental, desmatamento. E qual a finalidade desse texto? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Qual é a mensagem que o autor quer nos passar? Ele quer nos conscientizar sobre a importância de preservar a natureza, não é? E que é com pequenos atos, plantando uma árvore, por exemplo, não é? E aí, no último quadrinho, o que nos revela a expressão no rosto de Zé Lelé? Aqui, no último quadrinho. Ele está o quê? Espantado, ele está surpreso, não é? Ele fica aí com surpresa com o que Chico disse estar plantando. Está plantando esperança. E também ficou surpreso com o que viu logo à sua frente, não é? Um grande desmatamento, uma área devastada. E aí, e qual o objetivo desse texto? É de alertar? É de criticar ou nos divertir? Ele está tentando aí nos alertar, não é? Para que nós possamos cuidar do meio ambiente. E algumas palavras estão escritas diferentes, não é? A gente pode observar aqui, ó, que Zé Lelé diz: oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico, não é? De quê? De goiaba, de jaca, de manga. Aí o Chico Bento, de esperança. Observamos aí que tem aí algumas palavrinhas que estão um pouco diferentes daquelas que a gente costuma ver. Por quê? Porque é uma variação linguística. O autor está tentando mostrar aí as características do local, da cultura desses personagens. Eles, geralmente, o quê? Vivem no campo, não é? Então é uma variação linguística, é um regionalismo. É lá da região deles esse modo de falar, plantando árvore nova. Mas aí, vai dificultar a nossa compreensão? Não, é uma cultura, é algo que já vem há décadas. Então ele está aí tentando mostrar na tirinha esse regionalismo, não é? É bem interessante, que a gente fica querendo todo momento falar do mesmo jeito que os personagens estão falando, é bem legal. E aí, então agora eu convido vocês a reescrever as falas do nosso modo, tá? Obedecendo a língua portuguesa, a norma culta da língua portuguesa. Então aqui, na fala de Zé Lelé, no primeiro quadrinho, nós temos oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Como é que ficaria esta frase se nós escrevêssemos ela direitinho na nossa norma culta? Ficaria oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Uma pergunta, não é? Então nós temos aqui na palavra plantando, o R foi trocado aí pelo L, não é? Plantando. Agora sim a palavra está escrita
como a norma culta da língua portuguesa diz que tem que ser. E árvore? Nós temos aqui a vogal O que foi colocada. Lembrando que a fala dos personagens não está errada, porque o regionalismo é a cultura deles, tá? É uma variação linguística. Mas na hora de colocar no papel, é importante que a gente fique atento a essa questão, tá bom? Da escrita correta das palavras. Temos aqui a segunda fala, ó. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga. Então, observe que Zé Lelé ele troca, não é? O é pelo i. Então, ele coloca o i lá na sua fala. E quando vamos escrever o de, não é? Nós escrevemos de. Então, fica, essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga. E por último, nós temos não, de esperança. Como é que vai ficar essas duas palavrinhas, meus amores? Não, de, é o de, não é? Esperança. Entenderam, crianças? Então, vamos a mais uma tirinha. Dessa vez, outros personagens, tá? Aí nós temos uma tirinha bem legal do Garfield, daquele gatinho preguiçoso. E aí nós temos uma sequência de 3 quadrinhos, não é? E aí também tem 3 personagens. No primeiro quadrinho nós temos aí o John, que é o dono do Garfield. Temos o Garfield, observe aí que ele está aí com uma expressão muito séria, não é? Jogando suas mãos ao alto. E o John, que é o seu dono, está também aí, ó, bem zangado. E observe que ele está apontando aí para a sua camisa. Vamos ler o que é que tem na camisa. Tem assim, um i, um coração e a palavra cats. É uma frase em inglês, traduzindo, eu amo gatos. Então, na camisa dele tem amo gatos. E aqui no segundo quadrinho, observe que Garfield, ó, está sendo chutado para fora de casa. E no terceiro quadrinho, aparece o cachorro, não é? Que também habita essa casa, só que eles não se dão muito bem, não. E olha o que ele está fazendo, ele está sorrindo, não é? E Garfield continua sério. Agora vamos ler a tirinha. Alguém jogou fora todas as minhas camisas, menos essa. Aí Garfield levanta as mãos e diz, não fui eu juro. Aliás, ele pensa, porque gatinho não fala, e como é que eu sei que ele está pensando? Observa as bolinhas aqui, ó, indicando um balão de pensamento. Então ele já levanta a mão para cima, não fui eu juro. Será que ele acreditou? Não. E será, meus amores, quem foi que jogou as camisas do John fora? Eu acho que não foi Garfield, não. Então vamos agora conversar um pouquinho sobre as tirinhas. Sobre essa tirinha. E quem são os personagens que estão participando? São 3, não é? O John, o Garfield e o Odd. E aí, crianças, qual é a finalidade do texto? Diferente do primeiro texto, não é? Que tinha aí essa finalidade de nos alertar, de conscientizar, não é? Sobre a importância do meio ambiente, de cuidar das árvores. Esse texto aqui, ele traz o quê? Humor, não é? Então, a função, a finalidade que ele tem é provocar um humor no leitor, ou entretê-lo com uma narrativa curta e engraçada, porque é engraçado, não é? O Garfield sendo lançado para fora e o outro lá rindo da cara dele. E que elementos no primeiro quadrinho foram utilizados para representar movimento? Aí você tem que lembrar das linhas cinéticas, ó. Observe que abaixo do braço do Garfield tem o quê? Os tracinhos, e está indicando que ele levantou as mãos para dizer que não foi ele que fez isso, não é jogar as camisas do seu dono fora. Então, a resposta é os 2 risquinhos embaixo de cada braço do gato. E sobre a tirinha, nós podemos afirmar que ela só faz uso da linguagem verbal? Só tem palavras aí, meus amores? Não. O texto contém linguagem verbal e não verbal. Lembra que a linguagem verbal são as palavras, é o texto, não é? E a linguagem não verbal, ela é expressa por meio de imagens, ilustrações, desenhos. Então, essa letra B é até agora mais correta. Vamos analisar as outras alternativas. Não há presença de sequências narrativas. Tem uma sequência narrativa? Tem, sim, senhor. Por que tem uma sequência? Está contando aí uma historinha, não é? Que o dono chega aí preocupado, querendo saber onde estão suas camisas, né, quem jogou fora, e vai acontecendo toda aí uma sequência narrativa. Então, essa alternativa está errada. Ela só faz uso da linguagem não verbal, de imagens? Não. Então, a resposta certa é o quê? A letra B. O texto contém linguagem verbal e não verbal. E aí, e qual a função do segundo quadrinho para a compreensão da tirinha? O que a gente consegue entender aí com essa atitude do John de jogar o Garfield fora?
que é para deixar claro aos leitores que o gato foi chutado ou jogado para fora da casa pelo seu dono, não é? E por que John chegou à conclusão que foi o gato que provocou toda a situação desagradável da história? Aí nessa hora a gente observa aí a imagem, ó, a camisa do John. Tem dizendo assim, I love gatos, não é? Eu amo gatos. Então ele fez a inferência aí, inferiu o quê? Que o gato foi o gato que jogou suas roupas fora, só deixou a que tinha o nome dele, não é? O amor por ele. Então, como John chegou a essa conclusão? Porque a única camisa que ficou em seu guarda-roupa foi a que possuía a frase Eu amo gatos. Aí aparece o último quadrinho, não é? Onde nós temos o Odd e o Garfield. Qual o sentimento transmitido pelo rosto de Odd no último quadrinho? O que ele está expressando aí? É ódio? É satisfação? É braveza? Ele está bravo? Ou é tristeza? Ele está demonstrando o quê? Satisfação, ele está feliz com a situação, não é? De ver aí seu colega de casa, não é? Porque eles não são muito amigos, sendo enxotado, jogado para fora. E aí, observando a última cena, você concorda que realmente foi o Garfield que jogou fora as roupas do John? Ou o Garfield tem culpa nessa tirinha? Dessa vez ele não tem culpa. O culpado é esse aí, o Odd, não é? Que fez aí essa traquinagem, jogou as roupas do John fora e colocou a culpa todinha no Garfield. Como? Deixando no guarda-roupa apenas uma única camisa, que tinha lá amor aos gatos, não é? Pois bem, meus amores, espero que tenham gostado da nossa primeira aulinha. Chegamos ao fim, tá? Dessa primeira aulinha, mas já vamos estar juntos novamente com a nossa segunda aula de língua portuguesa. E aí chega o momento da gente fazer o quê? Produzir, tá bom? Então prepara teu material, lápis, caderno, borracha e faça aí as anotações, vai ser muito importante, pois vai ter atividades aí na plataforma, nas nossas aulas com os nossos professores, envolvendo esse assunto. Então é muito bom que você preste atenção. Então não sai daí, se for sair já sabe, né? Volta rapidinho. Tchau, tchau!